sejam muito bem-vindos a mais um Pátio Cast, aqui direto do Pátio Studios. E eu trouxe um convidado aqui, né? Nós convidamos um empresário que há muito tempo a gente está tentando falar com ele, né? A gente conseguiu uma agenda finalmente e eu antes quero introduzir aqui, antes de contar para vocês quem é que está conosco aqui, e dizer que empreender, pessoal, é muitas vezes tomar decisões quando ninguém mais acredita. É enxergar oportunidades onde muitos enxergam riscos, e o nosso convidado de hoje fez exatamente isso. Ele veio de um segmento completamente diferente, decidiu assumir um dos maiores desafios da sua carreira, justamente às vésperas de um dos momentos mais difíceis da economia recente, né? Em vez de competir por preço, ele apostou em experiência, relacionamento e excelência. O resultado foi transformar uma academia em uma referência de saúde, qualidade de vida e gestão em Cuiabá. E hoje nós vamos conhecer a história por trás dessa trajetória, os aprendizados, os desafios e a visão de futuro de um empreendedor que prova que os grandes negócios são construídos por pessoas, propósito e coragem. Seja muito bem-vindo ao PátioCast, Daniel. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui. Enfim, conseguimos, né? Enfim, conseguimos. Enfim, conseguimos, mas é um prazer estar aqui. Acho que vamos trocar bater esse papo aí para matar um pouco a curiosidade das pessoas, tirar dúvidas em relação a certas coisas que eles podem ter, né? Então, às vezes, eu consigo ajudar de alguma maneira. E vamos lá. Vamos ver como vai ser. Agora, a gente sabe que a vida do empresário, a gente estava falando agora há pouco que a gente está num período ali, nós estamos gravando no último dia do mês, mas a gente está num período já que entra numa turbulência, né? Segundo semestre, normalmente, principalmente falando no meu segmento, já é um período mais movimentado, né? A gente tem o primeiro semestre com diversas coisas, então você tem várias datas de oportunidade, tem Dia das Mães, você tem Carnaval, essas coisas, então um primeiro semestre é muito feriado também, então é complexo você fazer alguma coisa, agora segundo semestre não. Segundo semestre é o principal mês para academia, porque o Projeto Verão começa, é o projeto Carnaval que começa, então assim, para o meu segmento é o semestre mais importante do ano, né? Então a gente termina junho, ainda com resquício de Copa do Mundo, né? A gente ainda tem mais 19 dias aí pela frente de Copa, então termina junho, tem resquício de Copa e depois disso o desafio começa, né? O segundo semestre começa. Imagino. E você, Daniel, não vinha do mercado fitness? Não vinha, não era. O que fez você acreditar que era a pessoa certa para assumir a Bodytech, justamente quando outro franqueado existiu? Conta essa história pra gente. Então, na verdade, eu sempre tive muita vontade de empreender, né? Eu já contei em alguns outros podcasts que eu já tive uma empresa que eu quebrei e tal. Não tem medo, não tem arrependimento. Eu acho que toda dificuldade gera algum tipo de oportunidade. Então, cara, aquilo lá me fez amadurecer como pessoa, me amadurecer como gente, entender como o mercado estava indo. Entender também que, tipo, às vezes não era o momento certo de eu estar naquele segmento, né? Então, tipo assim, era um momento conturbado do segmento, era todo mundo muito novo ainda, todo mundo aprendendo a usar as ferramentas. Então, pô, que vocês veem hoje de Google AdWords, Google Meta, que antigamente chamava Facebook Ads, e outras coisas mais, a gente aprendia na marra, não tinha curso, não tinha nada, não era tão, vamos falar, plausível, não era tão fácil para mexer quanto hoje é. Então, hoje você segmenta muito mais fácil, você entra lá no AdWords, AdSense, você faz em 2 minutos, né? Antigamente não era assim, era um pouco mais complexo, então a gente precisava estudar muito e não tinha curso, não tinha nada, então você tinha que aprender meio que na marra, né? Então, tipo, me fez aprender muito sobre isso, né? Me fez ter essa visão de marketing, principalmente esse marketing 3.0 que a gente fala, 360, me fez muito aprender nessa época, que eu falava, cara, não dá para eu ter um marketing só focado nisso, focado naquilo. Então, primeiramente tive uma empresa, quebrei a empresa,
E, como eu já contei em outros negócios, foi uma coisa que aconteceu, né. Eu já treinava, então, assim, não era um segmento que, eu não conhecia ele interno, mas eu observava, né, como, eu brinco Já tinha familiaridade ali. que empresário tem que ficar olhando tudo que tá ao seu redor, né. A gente que empreende, tudo que tá ao seu redor pode virar algum tipo de negócio. Alguma Então, oportunidade nova alguma ali. oportunidade nova. Então, assim, eu treinava, eu via que em Cuiabá não tinha uma academia, de alto padrão, a gente sempre teve os mesmos tipos de academia. O segmento de low cost, eu acho que eu cheguei a falar, eu já cheguei a olhar, tal, mas aí não era um segmento que me encantava, porque eu não conseguia ver fechamento de conta, tal, eu fazia conta ali, eu falei: "Cara, não fecha isso aqui". Mas se provou o contrário, que fecha a conta e tudo mais, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. E foi numa reunião, né, então, assim, apareceu, falei: "Cara, se duvidar pode dar certo". E foi no momento certo, né, eu brinco que, tipo, as coisas acontecem no momento certo, né. Eu E você estava nessa transição, então, de não, um não estava na outro. transição, eu estava, tipo, eu estava trabalhando eu tinha voltado pra lógica, eu tinha quebrado meu Aham, negócio, eu tinha voltado pro negócio da família, né, que é a aham. joalheria. E eu tinha ido meio que conversar, só que aí surgiu a oportunidade, eu falei: "Bom, acho que é uma oportunidade legal". Estava com o coração aberto. Tava com o coração aberto, a oportunidade surgiu, eu agarrei, era um negócio arriscado, porque muita gente me taxou na época, de tipo assim: "Você tá maluco? Como que você vai abrir uma coisa dessa?". Tipo, é muito grande, aqui em Cuiabá não sustenta, e a gente estava no começo, da explosão das fits, né, da Smart Fit, Cellfit, outras coisas mais, outras redes, outros grupos grandes dessas, de low cost, né. Não, o Cuiabano já costumou pagar R$ 99 uma academia, tal, não sei o quê. Falei: "Não, mas eu não sei mexer com esse público, eu nem quero mexer com esse público. Tem gente para pagar mais". Isso provou que realmente tinha gente e existia essa demanda reprimida por esse segmento, né. E Hum, esses palpites aí acontece para uhum. qualquer negócio, né. Todo mundo Justamente. vai ter muitos para falar: "Ó, não É. vai dar Não, certo". e outra, eu brinco, meus pais, principalmente, me ensinaram muito, que, tipo assim, quantidade de coisa que bate na sua porta e que você não agarra. Por medo, por insegurança, por incerteza, tem N fatores aí que às vezes a oportunidade bateu na tua porta e você não vislumbrou um negócio naquilo lá, né. Cara, eu resolvi agarrar em uma que apareceu na minha porta, eu falei: "Cara, eu acho que pode dar certo". Risco? Cara, a vida do empreendedor é tomar risco. Então, assim, ou você vai tomar risco com dinheiro, ou você vai tomar, tipo, quem investe na bolsa não tá tomando risco Todo dia. todo dia? Então é a mesma coisa, tipo assim, se você é investidor, cara, você tá tomando risco, se você empreende, você tá tomando risco. Basta só você saber, você tem que só tentar diminuir esse risco, né, tipo assim, o risco existe, tá lá. Então, assim, cara, vamos diminuir a possibilidade, a probabilidade de dar errado esse negócio. E foi isso que a gente sempre trabalhou, né, eu falei assim: "Bom, existe a possibilidade disso aqui dar muito certo, como existe a possibilidade disso aqui dar muito errado, como qualquer negócio, 50-50". Então você tá ali, Tá no meio. né, e aí a gente trabalhou o tempo todo para dar certo, né. E, até falando, eu fechei, né, eu abri o negócio, fechei 6 meses por causa da pandemia, né, porque eu abro um mês antes da pandemia, né. Então, assim, 1 mês um antes. mês antes da pandemia. Então, a gente falar o mercado fitness hoje, ele é um mercado diferenciado. Hoje ele é um mercado que, tipo, todo mundo quer entrar. Hoje ele é a gali é o segmento de saúde, wellness, é o segmento da galinha dos ovos de ouro, né, que todo mundo sonha em ter. Só que, ah, ninguém quer viver o caos que foi o segmento em 2000 e 2001, né, porque o segmento só foi começar a recuperar final de 2021, começo de 2022. Então, assim, 2 anos após aí, tipo, então você imagina, a gente abre em fevereiro de 2020, fecha março, reabre em agosto. Aí ficou março, abril, maio, junho, julho, voltamos em agosto, 5 meses fechado. Fechado, com o investimento acabado de colocar lá dentro. Então, assim, Nossa, é, a sangue frio que tem que ter para mandar, a gente não mandou embora nenhum funcionário, a gente conseguiu, tipo, manter ali. manter toda a equipe, então isso mostra muito do que para o que a gente veio, né. E durante esse período aí foi um caos, tipo, treinar de máscara, era complicado, não era fácil. E eu acredito que, eu sou aluno, então eu Uhum, consigo.
eh como cliente visualizar Uhum. que aprendizados foram aplicados, né, Sim, nesse período, total. porque a higiene é, assim, uma das cuidados, né, que Aham, tem ali sim. diários, é muito uma A gente fortaleza de vocês, a né. gente na verdade, assim, uma academia, eu sempre falo, ah, em qualquer segmento, tá, de academia, low cost ou high-end, tipo que como você preferir, a limpeza é o básico. Não tem como a gente 2 coisas eu falo nesse segmento são básicas, limpeza e manutenção. Cara, se tem um equipamento estragado lá, você pode ter certeza que no outro dia não vai estar. Tipo, você não vê o equipamento mais 2 dias parado. Então, assim, a gente tem muito isso de, arrumar rápido, resolver as coisas rápidas, e a limpeza realmente eu sempre tive uma preocupação grande com a limpeza, e com a pandemia isso, eh, Potencializou, né. potencializou mais e a gente nunca deixou de lado isso, né. Então, assim, É. banheiro tá sempre limpo, todos os banheiros lá são 3 banheiros, então é banheiro pra caramba, então, assim, é muita gente passando, é o tempo todo piso, cuidando de piso, passando aspirador, passando pano, é o tempo todo limpando. É muito nítido, a Aham. equipe o tempo todo É, atenta, é, né, saiu da esteira, o pessoal já é, vai, higieniza, então isso, é é. muito tudo muito É. rápido. E outro ponto, assim, que me Uhum. deu de curiosidade aqui Aham. foi nesse momento, né, onde você ficou um mês, né, o Uhum. mês de fevereiro, aí no mês de Aham. março ali, pelo dia É. 20, Já decretou uhum. e Fechou. fechou. Aí volta em agosto. Agosto, isso. Como foi a reconquista dessa carteira Então, montada ali na é uma inauguração? coisa foi uma coisa bem interessante. Eu já falei bastante sobre isso e, assim, eu sou cuiabano, né, eu sou de uma família cuiabana, a gente nasceu aqui, e, o sucesso também tem a ver um pouco com a família. Por quê? Eu tinha aberto um mês, 45 dias, todo mundo podia cancelar, plano e outras coisas mais. Eu tive uma taxa de cancelamento baixíssima. Baixíssima, baixíssima, baixíssima. E aí você tenta arrumar, por que que tá baixo? Por que que, tipo, ninguém quis cancelar? E aí, logicamente, vem toda essa questão tipo, da família que tá por trás, né, tipo, ele abriu, ele não vai fechar, ele não vai deixar de cumprir o plano, ele não vai deixar de cumprir as coisas que ele prometeu que ele ia cumprir. É, você já E tem eu uma acho que, tipo assim, credibilidade, a né. credibilidade da minha família trouxe um aval que, tipo, pô, esses meninos, o pessoal não tá abrindo uma coisa Aventureiro. por abrir, entendeu? Logicamente tem isso e tem o nome da marca também, que é um nome muito forte, querendo ou não, e que dá também essa credibilidade, né? A marca também não ia deixar eu fechar depois de um mês a academia, entende? Eu poderia. Sim. E tinha uma expectativa também, É, mês após mês o pessoal achava que ia voltar, isso, né. vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E não voltava, né? Então, tipo assim, só foi. E eu lembro de, tipo, lembro ali final de junho, final de junho. Final de junho eu lembro que, tipo, eu fui pra São Paulo pra resolver uns negócios, tudo tal. E eu fui para passar 3 dias, eu acabei ficando 15 dias, porque entrou em lockdown em Cuiabá, então eu não podia fazer mais nada. Eu ia fazer o quê aqui? Não ia fazer nada, eu fiquei lá, eu também, aí começou a entrar, eu brinco que eu entrei em desespero 15 dias antes eu reabrir a Reabrir. academia, reabrir, assim. Um mês antes eu entrei em desespero, mas eu não sabia que eu ia reabrir um mês depois, né, mas foi assim, aqueles últimos, sei lá, mês de junho, mês de julho, foi mês tenso, tipo assim, eu já tinha atingido o meu pico ali, tipo, eu falei: "Cara, ou vai agora, não tem mais como", né. É, isso que eu ia perguntar, algum momento, você pensou que o projeto podia não dar certo ou você Na pensou em verdade, desistir? assim, desistir eu nunca pensei em desistir, só que o desespero bate, né, cara, são, sei lá, 5 meses fechado com investimento milionário, multimilionário, e fechado, você não podendo usar, você olhando para aquilo lá, fala: "E aí, o que eu vou fazer com isso aqui?". Sei que todos os fornecedores pausados, porque graças a Deus, tipo, todos pausaram, todos foram coerentes, o shopping foi coerente, a empresa que eu comprei a grande parte dos equipamentos foi coerente, a própria Bodytech foi coerente, então, assim, teve coerência de todas as partes, que eu acho que grande parte teve esse negócio, porque não estava fácil para ninguém, não estava fácil pra gente, mas não estava fácil para ninguém, né, Era mais então, fácil tipo, pausar e depois voltar, voltar do que negociar. qualquer outra coisa. Então, mas mesmo com tudo certo, tudo redondo, a gente tinha medo ainda de dar alguma coisa, né. Imagina. É. Hoje,
Hum, Daniel, quem entra na Bodytech Guabeiras uhum. percebe que ela vai além de uma academia. Sim. Quando você decidiu que vender experiência seria mais importante que vender musculação? Na verdade, eu acho que quando a gente volta da pandemia, a gente já vem com esse DNA de experiência. Porque, eu acho que a academia, se a gente pegar a academia nos anos 80 no Brasil, era uma coisa de nicho. Mas sempre existiu experiência nas academias. Sempre existiu. Não é uma experiência em academia, não é uma coisa tipo de hoje. O que aconteceu foi que se perdeu essas experiências e aí agora tá tendo uma retomada dessas experiências. Então, assim, a experiência em academia sempre teve muito atrelado. Só que antes o público que frequentava a academia era um público muito nichado. Hum. Se, tipo assim, se a gente falar antes da pandemia, comparar o antes da pandemia com o pós-pandêmico, a quantidade de pessoas que procuraram academia no pós-pandemia aumentou vertiginosamente. É só você ver a quantidade de academias novas que abrem. Sim. Porque tal, tem demanda para aluno, então, e não tem. Tem a demanda, mas não tem a oferta. Então, tipo, vamos aumentar a oferta aí para suprir a demanda que está tendo, né? Hoje eu acho que a gente está começando a equilibrar essa oferta e demanda, né? Então, está acontecendo isso. Mas a experiência, ela sempre teve presente. Eu acho que o que a gente fez foi, vou voltar a retomar essas experiências de uma maneira que se perdeu e vamos tentar agregar algo a mais em todas essas experiências. Então, assim, cara, sempre teve aula show em academia. Sempre teve essas aulas, tipo, negócio. Mas, cara, a gente pode fazer essa aula ser para fora. Não precisa tá nichado ao segmento da academia. Eu acho que o que eu trouxe de diferente foram, assim, eventos que nem sempre tem a ver com o universo da academia, aberto, tipo, para os usuários da academia. Então, Das mulheres, as que é teve evento agora, as das mulheres, mães, por exemplo, que a gente teve um bate-papo ali, nada a ver com, tem a ver, mas não traz é uma outros coisa. Aí especialistas, já né? trouxe, eu já falei bastante sobre o Rodrigo Teaser, que Uhum. a gente trouxe para o Top do Shopping. Então, assim, sempre tem alguma coisa. O cinema que a gente faz, tipo assim, pô, a gente vai, faz a sala de cinema para os nossos alunos, que a gente faz já tem 3 anos, e agora a gente faz de novo em julho. Então, assim, todo mês tem alguma coisa. Tem um pensamento que existe o pensamento de, eu sou uma academia, de eventos ligados ao universo de academia, ao universo fitness, e existe também um pensamento de eventos não ligados ao universo fitness. Que eu acho que esse que é o grande diferencial hoje, né? Os nossos eventos nem sempre são ligados ao universo fitness. Eu acho que é aí que tá o grande lance. Tipo assim, hoje, a academia ela deixou de ser um lugar só para você procurar saúde. Ela é um lugar para você procurar também bem-estar mental, parte de networking, parte de outras coisas que acontecem naquele meio, né? E a qualidade de E vida. a qualidade de vida, logicamente. Muito bom. Eu, por exemplo, vou compartilhar aqui Uhum. Aham. o que me fez Aham. escolher a Aham. Bodytech, tá? Sim. A gente falou sobre isso Aham. com o nosso convidado do Uhum. podcast anterior, Aham. que foi o Douglas Ferreira. Uhum. Ele falou sobre vendas, a gente falou sobre Uhum. diferenciais, falamos sobre o caso Uhum. da Natália Beauty, né? Sim. Que viralizou muito aí, a Uhum. gente comentou sobre isso e aí eu estava comentando com ele, Douglas, ele fazia uma outra academia comigo, Uhum. inclusive, eu Uhum. comecei há pouco tempo, tá, eu e Aham. minha esposa, não Aham. é muito tempo, mas a gente começou a observar muito a questão da Hum. experiência mesmo. Primeiro a Uhum. gente fez uma aula experimental Sim. e estava em dúvida o que ia fazer diferença, se era Uhum. a localização, né, porque A a gente estrutura. mora aqui perto, a estrutura, a gente não entende nada de equipamento, mas Uhum. vamos lá, vamos entender qual é a experiência. Uhum. Tivemos boas experiências em outras academias, Uhum. mas ali o que fez a Uhum. diferença foi um elemento que, assim, não tem em outras. Uhum. Eu sei que tem vários outros elementos Uhum. e principalmente, especialmente, a Uhum. qualidade no atendimento e nos equipamentos. Sim. Posso enfatizar isso. Uhum. Mas o que tirou mesmo ali a dúvida ali, Uhum. o tira-teima foi a cortesia das crianças. Uhum. Que as Sim. crianças podem ficar no trampolim Aham, isso. enquanto a gente está na É. academia. Aham. Aquilo ali, por mais que tem muitas outras, eu Aham. não quero reduzir as É. outras, eu quero É dizer porque tem algumas que tem espaço kids, né? exato, mas Uhum. ali a gente ficou pensando: "Bom, aqui é legal, aqui tem", mas tem ali Aham. também um espaço que as Tem, crianças tem. ficam, É. né.
o Caio sempre Uhum, fica lá uhum, brincando, né, uhum. de futebol, Pimbolim. pimbolim, Uhum, enfim. Mas na hora que falou: "Não, você pode ficar", e a gente até comentou: "Não, os uhum, nossos filhos, tanto o meu quanto o uhum, dele, vão ao shopping, querem ir uhum. no, né, No no trampolimzinho. trampolim". E aí, isso ali fez Uhum. foi aí o Jimmy brincou: "Foi o trampolim da venda", É. né, então Uhum. isso fez toda a diferença e a gente Sim. escolheu. Então, mas não foi simplesmente esse Uhum. fato, e sim a qualidade de vida que isso ia, porque às vezes você Proporcionar, né. porque às vezes você pensa: "Tá, eu gostei daqui, mas a minha logística do dia, a minha Não rotina, permite. É. como que vai ser aqui? E Uhum. aí eu trazer meu filho para o shopping também, meu Deus, e Uhum. aí, ele vai ficar aqui?". Sim, aí ali fez a diferença porque, né, Sim. tem a comodidade, enfim. Pode falar um pouquinho mais inclusive Uhum. deste e de outros diferenciais que para a família como a gente Uhum. fez diferença. Que você como que É, vocês pensaram na nisso? verdade, assim, a parte do trampolim, dessa parceria nossa com porque muita gente me pergunta: "Daniel, por que que você não tem um espaço kids?". Esse é o primeiro ponto. Hum, Porque tem algumas academias aqui em Cuiabá que tem o que espaço tem. kids. Não tem problema nenhum. Tanto é que eu abro a academia com um espaço kids. Eu tiro o espaço kids da Ah, academia. tinha antes então. Tinha, logo quando a gente abriu, tinha o espaço kids. Aí a gente, quando fecha por causa da pandemia, na volta, eu nunca mais tive o espaço kids. Eu anulei o espaço kids. Eu falei: "Eu não vou atender, criança numa pandemia, não tem como eu cuidar de uma criança numa Fazia pandemia, não sentido na fazia época. sentido". E aí perguntam: "Mas por que que você tirou e você nunca quis voltar ao espaço kids?". Aí vem o segundo ponto. Porque a gente viu diversos relatos onde as pessoas levavam as crianças, tipo, eram matriculadas na academia, deixavam a criança lá, saíam para resolver outras coisas no shopping, voltava depois de 2 horas, 2 horas e meia, Ah, e eu tinha tá. que ser responsável pelo filho dos outros. É, Então, assim, como é que eu vou ser responsável por seu filho? Se acontece qualquer coisa, como é que vai ser? Você vai vir aqui pegar na hora? E existia muito, tipo assim, a mãe ir com o filho e o filho sair correndo do espaço kids e e pro entrar meio na do salão. academia. Aham. Então a gente começou a ter muito a gente começou a pesar muito, tipo assim, vale outra. Aí tem o custo também, né, que você precisa ter uma monitora de manhã, uma monitora na parte da tarde, uma monitora na parte da noite. Então são 3 monitores a mais, o preço, blá-blá-blá. Quando você começa a elencar tudo isso, você fala: "Pô, espera aí, será que a quantidade de pessoas justificaria? Então, cara, vamos procurar fórmulas da gente diminuir esse custo, mas continuar entregando ainda algo legal para o cliente". Então, quando abriu o negócio de trampolim no shopping, a gente resolveu, fazer essa parceria com eles. Vira e mexe, tem diversas parcerias que acontecem lá dentro para dar alguma experiência diferente pro aluno, pra mãe, para quem quer que seja. Então, assim, são toda hora a gente buscando algo, né. Então, assim, a busca nunca para. Eu brinco, quando parar, o pessoal brinca comigo que: "Bom, você entrou agora, então você não pegou grande parte das transformações que aconteceram lá". Ah, A academia, ela começa com 1.200 metros, hoje a gente está com 3.200. Então, praticamente, a gente triplicou de tamanho aí em 6 anos, tendo uma pandemia no meio ainda. você vê Então, que não é a primeira vez que expandiu, é porque na última é, matéria que eu vi estava 2.000 metros estava quadrados. 2.000, Teve né, mais então uma teve mais ampliação. uma expansão que foi a parte de baixo, né. A parte de Ah, baixo não existia antes, então assim, que é houve outra experiência é uma inclusive, outra né. experiência. E aí você fala: beleza, Daniel parou agora". Não, não parou. Não tá dando um tempo, mas assim, já tá pronto o projeto para expansão lá dentro mesmo. Então assim, não expansão, mas uma readequação. Então o tempo todo a gente tá fazendo um redesign, mudando coisa de lugar, então comprando máquinas novas, aparelhos novos, tá o tempo todo tendo coisa ali, então a gente nunca para, né. Quando você percebe, tá pequeno de novo, né. Quando você percebe, tá pequeno de novo, justamente isso. E, Daniel, você Hum, costuma dizer que hum, pensou em cada detalhe na uhum, academia, no som, no sim, layout, uhum. equipamentos, atendimento. O quanto você acredita que esses pequenos detalhes fazem a diferença na fidelização desses clientes? Eu acho que esses detalhes são o que faz, eu acho, a grande diferença, né. Porque, o que eu costumo falar é que academia, por academia é uma commodity, hoje em dia. Equipamento é commodity. Chega, tipo: "Eu quero comprar", tipo, que nem você compra, sei lá, cada um tem seu negócio, né, "Vou comprar arroz". Cara, vai comprar, a máquina, tem 1 bilhão de pessoas que vendem máquina para você. Ainda mais com os chineses entrando no mercado, então, é mais coisa ainda. Que nem comprar um carro, vai, vamos falar. Máquina de comprar um carro, vamos usar o
segmento de carro que eu acho que tá mais fácil, né. Então se você tem N, tipo, N fatores o que diferencia você comprar, sei lá, um Volkswagen, um uma BM, ou uma McLaren? Porque as 3 coisas vão servir para te levar para algum lugar, correto? Sim, Um vai levar mais rápido, com um luxo maior, outro vai levar com um luxo mediano e outro vai levar sem luxo, mas a função básica dele eles vão cumprir, os 3 vão cumprir, sim, correto? sim. Então assim, então se os 3 cumprem, o que tipo faz o grande diferencial da academia são as pessoas. E eu acho que isso é o nosso grande, tipo, turning, né, quando você começa a enxergar que as pessoas não estão ali somente por estar, elas querem estar. Eu acho que esse é o principal ponto, né, tipo assim, eu querer como que a gente conseguiu fazer com que as pessoas queiram estar naquele ambiente. E aí são trabalhos que, pensando em cada detalhe, a gente escuta o tempo todo, colhe feedback dos alunos o tempo todo, tenta arrumar a academia conforme os alunos gostam. Então assim, para a gente chegar no layout hoje, não é um layout 100% criado da minha cabeça. É um layout que, Foi tipo assim, ouvindo. foi escutando o aluno, foi colhendo feedback, foi colhendo feedback de professores que estão com a gente, desde sempre, funcionários, tal, lá, lá, pra gente acertar, chegar nesse ponto. Então, assim, a, o escutar nosso é muito importante. E, assim, a gente nunca deixou de escutar. A gente pode demorar para executar. Porque, tipo assim, Que é às planejamento vezes o também, né? aluno acha que, tipo assim, ele pede uma coisa hoje, amanhã tá pronto. Não, não é assim. Tipo, gente, tipo, calma, vamos lá. A gente vai fazer, mas a gente tem que entender que se isso que você demandou É é viável. necessário, é viável estar aqui. Se for viável, você pode ter certeza que a gente vai tomar a decisão rápida e vai implementar. Agora, se não for, ele vai ficar ali, mas talvez em algum momento a gente desengavete e coloque o projeto para andar. Mas é isso. Então, assim, tudo ali é uma questão de escutar. Hoje, eu brinco que as pessoas não têm mais mania de escutar, né. Elas não querem mais escutar também, né. Então É, assim, vai tipo, direto para execução, às uhum, vezes só daquele é, feeling próprio, né? e uma coisa que eu falo muito é, bom, a marca é muito grande, a Bodytech é uma marca que é reconhecida nacionalmente, tudo tal, ó, mas eu acho que o grande diferencial da Bodytech do Goiabense é a regionalização dela. Ela não tem cara de uma Bodytech de São Paulo e do Rio, ela tem cara de uma Bodytech de Cuiabá, da maneira que o cuiabano gosta de ir lá e se sentir. Então, isso é um ponto muito, muito importante, né. Então, assim, eu sempre quis trazer essa Regionalização. regionalidade para dentro da academia. Então a gente faz eventos, a gente patrocina eventos com que envolvem a cultura cuiabana. Então tudo isso faz parte. Então, assim, a gente está ligado de alguma forma à cultura cuiabana. Muito bom. É, dá para perceber, Uhum. inclusive, falar em cultura cuiabana, um abraço pro professor Magno, que é o nosso Aham. professor lá que Ah, mais nos orienta ali no legal. Uhum. no horário noturno. Uhum. Eh, vamos falar um pouco agora do Uhum. que vem pela frente? Tá, podemos. A Uhum. gente quer saber também como Uhum. você imagina Uhum. o mercado fitness daqui 5, 10 anos e É, se a inteligência artificial, a tecnologia vai substituir parte desse trabalho humano. eu acho assim, vamos responder por etapas. Como eu imagino o mercado em 5 anos? A gente tá, como eu falei, a gente tá a gente tá acertando a oferta e a demanda. Eu falei ali no começo do Uhum. podcast sobre isso. Então, assim, hoje, eu acho que a gente tá quase ali no limite. Então, eu não acredito numa bolha, mas eu acredito que o segmento vai começar a perder força. Em que sentido? Vamos lá. Nos vai eu acho que as redes que estão aí pré-estabelecidas, legal, estão aí, já estabeleceram, tudo tal. Só que eu acho que a gente está próximo de acontecer algo nesse segmento específico de academia. Eu não falo segmento de saúde, mas segmento de academia. Uhum. Porque, gente, não pode ser tão fácil e rápido uma pessoa você piscar e abrir uma academia. Aqui em Cuiabá, tipo, se você parar pra pensar em um ano, abriram 12 academias em um ano. Tipo, grandes, não é academia tipo de bairro. Academias grandes, tipo, Selfit abriu 3, Bluefit abriu mais 3, você pega Smart abriu mais 2.
Fazer onde que tá esse cliente? Tipo, então, tipo assim, eu tô superlotando a cidade, tipo, que nem eu brinco, que é o boom das farmácias que a gente tem, e tem você pisca, Uma abre uma farmácia do drogazil em seu lado, cada. a gente tá tendo no segmento de academia. E tá nítido, né, eu acho. Sim. Tipo assim, não só falando aqui de Cuiabá, como isso no Brasil. É uma explosão no Brasil, não é só aqui. Então, eu acho que a gente tá próximo de ter não uma bolha, mas eu acho que uma estagnação do segmento. Então, assim, vejo isso num curto, médio prazo, não vejo isso num longo prazo, não. Inclusive, em 2020, se Uhum, for olhar para os shoppings, uhum. você foi um dos primeiros a implementar em shopping, não Não, foi? não, não. A Já Bodytech tinha. é muito. É que o seguinte, a implementação de academia em shopping, ela acontece muito porque o shopping busca um tipo de entregar um tipo de eh, serviço, onde ele demanda que tenha público do tempo todo. E são poucos serviços que você consegue ter público, tipo, full time dentro do local, como a academia tem. A academia, tipo assim, o cara não vai um dia, falta outro. O cara vai quase todo dia. Sim. Então, quase todo dia tá o cara lá dentro. Entendeu? Tá a pessoa lá dentro. Então, isso aí já é uma coisa que se olha há muito tempo. E, tipo, existem muitas academias em shopping já no Brasil, muito antes de eu abrir, entendeu? Por quê? E aí o shopping você tem outro negócio. Mas quando eu perguntei É, Cuiabá mesmo, a realidade Cuiabá aqui. foi. Não, já tinha no Shopping Pantanal e Três Américas. Três Já Américas. tinha nos dois shoppings. O Estação, no Estação ela abriu junto comigo, né? Porque Ah, a sim. gente abre a Bodytech do Estação em fevereiro, eles abrem do Guarabiras em fevereiro, e eles abrem a Selfie do Estação em fevereiro. Ah, sim. A gente abre praticamente junto. Então tinha uma demanda reprimida nessa Tinha, região do tinha, Goiabeiras, tinha. né? Ainda tem, né? Ainda tem. É a região com maior densidade populacional que a gente tem em Cuiabá, né? Muito Então, assim, central. ainda tem. O problema é ter ponto, né? E o grande problema é isso. E você vai para shopping porque, cara, você não acha ponto na rua, então você vai acabar indo para shoppings, né? Tem isso. Aqui mesmo, o coworking, há 7 anos atrás, era uma academia de pilates. Justamente. É assim, e Uhum, pouco você vê aqui nessa região uhum. mesmo, academias, enfim, de todos os É. segmentos, né? Então, assim, falando sobre esse segmento, eu acho que a gente vai ter uma transformação. O segmento de saúde, ele vai continuar, tipo, crescendo, porque eu acho que agora é a bola da vez, é o grande diferencial. As pessoas estão buscando a longevidade o tempo todo. Eu acho que a palavra longevidade é a palavra do momento e vai ser a Momento, palavra do momento durante muito tempo. na era do Monjaro, Na era do Monjaro, sim, então, porque tá todo mundo buscando, tipo, a gente brinca que é a pílula da juventude, tá todo mundo buscando isso eterno, né? Fonte da juventude. Então, assim, o que mais pode se acontecer para você. Falaram que 90 minutos 120 minutos de exercício diminui 16% o risco de infarto. Blá, blá, blá. Então, as pessoas se apegam aos números os números. e veem que o resultado que aquilo lá pode dar na sua vida. Então, assim, a palavra longevidade, a quantidade de coisas que você vê hoje no segmento para longevidade é uma coisa absurda, né? Tipo, aí eu que viajo bastante para feiras e outras coisas mais, você vê que, tipo, toda hora é alguma coisa nova sendo feita. Então, em termos de recover, em termos de melhorar a pele, em termos de melhorar a circulação, anti-aging, que é anti-envelhecimento. Então, assim, a gente está o tempo todo buscando coisas para retardar isso, né? Para diminuir esse tipo de envelhecimento. Então, eu acho que a palavra longevidade é isso. E a segunda pergunta que você me fez foi sobre IA. Eu acho assim, a IA já tá dentro do nosso negócio, tá? Então, tipo, a gente não pode fechar o olho hoje para isso. O grande diferencial é que, por exemplo, quem se preocupa mais é o dono, é o personal. Porque ele não vai atingir, tipo, tanto a academia, ele vai atingir muito mais o personal. Porque ele começa a ser substituído pela IA. Você entendeu? Porque a academia o cara pode ter no prédio dele. Mas não tem com a Hum, estrutura, não tem aquele tamanho, tudo tal, lá, lá, lá. Então, a IA não vai conseguir construir para você uma máquina com peso, pra você ter ali, tipo, em casa e você vai comprar. e a Ou você vai própria, montar uma academia gigantesca na tua casa com tudo que tem numa academia. e a própria dinâmica da Isso, academia, a né? própria dinâmica da academia, tudo tal. Então, assim, eu acho que a gente começa a entrar. O maior risco da IA é para o profissional da área. Profissional da área de educação física, esse pessoal tem que ficar mais preocupado.
porque ela vai vir para substituir. E essa geração nova, hoje em dia, tá só na IA, né? Tipo, a gente fala, eu brinco que se você conseguir usar cloud, fazer o cloud, você plotar tudo que você quer dentro do cloud, e em um mês o cloud já sabe como que você treina, o que que você faz, como você deve treinar, e seu tipo de resultado em um mês sem precisar você pagar um treinador. Entendeu? Então, assim, é interessante. É uma coisa. Basicamente, A gente tá numa transformação que a gente ainda não consegue entender, né? Eu pelo menos, eu de vez em quando eu fico assim, eu falo, caramba, esse troço que fez isso pra mim, que eu demoro às vezes, sei lá, quanto tempo pra precisar. Eu tô vendo que tem um Tesouro da Juventude aí atrás de você. sim. Ah lá. Tem um monte de livro. Tipo, antigamente eu acho que você é da minha época que a gente pegava na Barça pra ver o índice pra ir procurar o que ia estudar, né? E hoje, agora mesmo, Hoje em em dia, segundos, a gente. hoje em dia você pergunta para IA, fala assim: "IA, me faz um resumo sobre descobrimento do Brasil". Blau. Tipo, em um minuto aparece lá, Sim. entendeu? Então, Com assim, voz, comando de voz, não precisa tipo, nem digitar. eu brinco, eu sou da era que eu fazia meu PowerPoint. Hoje em dia você coloca todas as informações que você No precisa, manda o Claude fazer lá, ele faz um sai PowerPoint melhor do que qualquer um que vai fazer, melhor, entendeu? melhor. Então, Às assim, vezes, os outros algum não, ajuste, né, não, mas ajustar é natural, né, porque é, você também não pode confiar 100%. mas quanto mais você Mas quanto mais alimenta você ali, alimenta ele. ele te conhece, É, sabe as eu brinco preferências eu brinco que todo dia eu descubro algo novo, principalmente no cloud, que é hoje onde eu mais e mais mexo, né. usa. Eu uso 2, né, eu uso o cloud, sempre tem, na verdade eu uso 3 IAs hoje em dia. Eu uso o cloud, uso o Gemini para coisas mais banais, Aham, né, mas de dia a internet, dia, dia a dia, e eu uso o Cloud, que é um gravador que com IA que você já passa lá, tal. Então, hoje em dia eu uso 3 IAs ah, aí. Tipo, se tiver mais alguma que eu vejo que seja interessante, eu vou comprar também e vou usar, pra estar sempre para estar sempre acompanhando, né. acompanhando, justamente. É, e quando você falou então Uhum, da questão da substituição da IA, do profissional, uhum, de educação física, então significa que neste momento, chegado uhum. nesse momento, basicamente a infraestrutura, equipamentos que vai precisar? Eu acho que a gente vão ser 2 coisas. O profissional de educação física que vai dar aula de personal, ele vai ter que ter um grande diferencial. Porque o acompanhamento e tal, e eu brinco que o profissional de educação física, ele não é somente um profissional de educação física, um personal. Ele é um psicólogo, então, tipo assim, a IA nunca vai conseguir substituir essa parte, né. Então, Humana, né? assim, essa parte humana, ela não vai conseguir substituir. Sim. E a IA também não vai colocar, tipo, personal às vezes coloca peso, essa, e a IA não vai substituir, né. Mas a grande diferença nossa, eu acho, público latino, é que a gente é muito do calor humano, né. O público, latino gosta do calor humano, e eu acho que esse é o grande diferencial nosso. Então, assim, tente ser diferente, eu sempre dou essa dica para os profissionais, "Cara, o que que eu posso fazer que eu vou ser diferente? Onde eu posso me encaixar? O que que eu posso fazer que essas IAs não vão fazer, não vão conseguir fazer?". Então é você olhar para entender onde a IA não vai conseguir fazer. A parte de estrutura vai contar muito, mas, existem outros fatores que fazem com que a pessoa continue indo para academia e que continue pegando personal. Então, assim, onde está a sua diferenciação? Onde você tem que achar. A gente tem que encontrar isso. Eu acho que esse é o grande lance, porque a IA vai criar negócio daqui a pouco. Você vai lá, já cria, né? Você põe lá, Claro. ela já cria. Então, assim, Mas vai ser cada vez vai mais ser cada vez autônomo, né? mais, mas e aí? Tipo, o que que vai ser diferente do meu prompt para o seu? O que que vai fazer diferença da minha vida para a sua? Tipo, eu e você abrimos um negócio de copo. Por que que o meu copo vende mais que o seu? Tem alguma explicação, porque os 2 foram criados pela IA, a gente comprou o mesmo equipamento e tal, mas o meu vende mais que o seu. É porque, sei lá, tem um calor humano, tem uma pessoa que está por trás observando os dados que a IA tá passando, aplicando e mudando um pouco a forma que a IA joga para se adequar mais ao público, porque a IA também não vai conseguir entender o público, como que o público consome, o que que o público consome. Ela consegue te dar uma noção, mas ela não vai chegar assertivo. E já fica ultrapassado com cada vez mais velocidade, É, né? Amanhã justamente. já não está mais valendo É, justamente. esse prompt. Bom, eh, se você puder, Daniel, voltar ao passado, Hum. hoje, conversar com o Daniel que estava assinando o contrato da Bodytech lá em 2020.
qual conselho você daria para ele? Ah, essa pergunta aí nunca me fizeram, hein? Difícil essa pergunta. Qual conselho eu daria? Cara, eu acho que eu ia falar, vai com tudo que vai dar certo, meu irmão. Fecha o olho aí, assina isso aí e vambora que o mundo é seu. Tipo, eu sempre falei muito que o meu trabalho junto com a marca, né? Com a Bodytech, na época que eu assinei o contrato, eles sempre, tipo, a gente sempre teve uma relação muito transparente, mas a partir do momento, tipo, o que eu faço hoje com a Bodytech aqui é diferente do que as outras pessoas fazem. Então, assim, eu não sou um simples franqueado. Sou uma pessoa que tá ali para agregar, para ajudar, né? E tem muita coisa que acontece aqui que só acontece aqui, só tem na Bodytech Goiabeiras. E que assim continue. Mas existe uma coisa que eu gostaria de falar que eu não posso falar aqui no podcast. Poxa Mas, vida. mas um dia eu falo sozinho para você. Mas eu acho que hoje assine sem medo, porque o medo sempre existe e assine sem medo que vai dar certo. Ah, E claro, avisar ali os perrengues que vão uhum. acontecer, né? Se a gente Pô, pudesse avisar, né? falando tipo assim, cara, você vai sofrer na abertura pra caramba. Tipo, mude o mês de abertura. Vai parar tudo, se Tipo, prepara. segura, puxa um freio de mão aí, tal, não sei o quê. Boa, boa. Seria interessante. Mas eu posso falar, eu costumo muito falar sobre isso. A pandemia me. Como tudo, né? Eu acho que tudo na vida tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, né? Eu gostaria de ter aprendido as coisas que eu aprendi na pandemia sem ter uma pandemia. Ponto. Mas como eu tive uma pandemia, eu aprendi muita coisa na pandemia que se não fosse a pandemia eu não teria aprendido. E muita coisa, não foi pouca não. É, tipo, a gente reorganizou a casa, porque a casa, quando a gente fechou, a casa estava toda desorganizada. Então, assim, a gente reorganizou, renegociou, pensou estrategicamente de como ia ser, para a gente voltar fazendo o que a gente pode, pensando no que a gente pode fazer de melhor. Acho que esse é o grande lance. Eu acho que, assim, é, muitos negócios quebraram pós-pandêmicos porque não pensaram nisso. Pensaram em, cara, quando reabrir, eu quero rever meu capital e negócio, mas não. E o mundo voltou diferente. Então cara, olhar o que o mundo estava te passando de mensagem e ver o que você podia pegar disso, aplicar e melhorar. Então, quem não voltou melhor, dançou. E aí você pode pegar, e não é só no meu negócio, é em inúmeros negócios. E inúmeros empresários, vou relatar a mesma coisa para você. Sim, sim, com certeza. Entendeu? E quem está assistindo também, o É, Pátio, ele tem uma rede de uhum, empreendedores, né, que uhum. utilizam os espaços, os Sim. escritórios É, compartilhados aqui do coworking. E com certeza eles podem se uhum, inspirar, podem uhum, entender. Tem também histórias para é, compartilhar desse sim. período. A gente tem desde. Nossa primeira cliente foi uma professora de francês. É, Então, imagina, ela teve, com 40 anos de carreira, uhum, teve que se reinventar, uhum, digitalizar, sim. parar tudo, voltar, É, ser totalmente online. Hoje, ela utiliza o escritório aham, basicamente de forma remota. Então, uhum, utiliza sim. serviços digitais. Uhum, Então, transformou de é, fato para todas as áreas, né? sim. E não é só você digitalizar. Todo mundo ficou É, digital. Não é só não, isso. A não é isso. demanda A mudou demanda também, mudou, o né? tipo da demanda mudou. O tipo da oferta mudou e o tipo da Tipo, demanda mudou. oferta e É, demanda, né? E quando as pessoas olharem para a trajetória do Daniel, hum, daqui a 20 anos, uhum. pelo que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que sempre olhou para frente, sempre olhou para o futuro, que sempre olhou no que a gente pode fazer de melhor e no que eu posso ajudar o mercado a melhorar. Então, assim, eu brinco que a gente, todo mundo passa querendo deixar alguma marca, né? Então, tipo, qual é a minha marca, né? Então, eu acho que isso seria a minha grande inspiração. Cara, esse menino, tipo, realmente ele pensou um pouco mais para frente, um pouco, tipo, ele sempre esteve pensando de como o mercado, principalmente não só falando do fitness, mas isso. E um cara que ajudou muito, né? Porque eu ajudo muito o mercado, eu ajudo muito parte de esporte, eu ajudo muito parte de cultura em Cuiabá. Então, eu gostaria muito de ser lembrado com isso. Tipo assim, um cara que foi não filantrópico, né, mas assim, Deixou um que legado? deixou um legado nesse segmento, né. Deixou algo escrito aí nesse segmento. Legal, muito bom.
Vamos fazer um ping-pong Vamos. para a gente Aham. caminhar pro final. Passa muito rápido, já vai dar 1 hora já de É, papo, foi rapidão. rapidinho, mas a Uhum, gente quer uhum, saber, uhum. qual foi o pior erro seu como empresário? Erro? Vixe, já teve tantos. Se puder escolher um. Se pudesse escolher um, cara, tem um recente, assim, que eu brinco que é acreditar em um tipo de produto que o produto não deu certo, e aí eu tô com esse produto lá parado, olhando pra cara dele, e eu não consigo. Para eu fazer qualquer coisa com esse produto, eu preciso quebrar a academia inteira e trocar. E aí não dá. Então, tipo, cliente nenhum repara, mas eu reparo. Entendeu? E pode contar? É o piso. Ah, o Tem um piso. piso na parte de baixo lá que a gente tem um problema crônico nele e que todo mundo falou: "Não coloca, vai dar erro, não coloca, vai dar erro". Eu falei: "Não, vou colocar, vou colocar, vou colocar", fui teimoso e tá lá. A gente sempre é, né, a gente É. sempre tem a Não, nossa mas esse é uma coisa, tipo assim, né, mas falando de business mesmo, né, isso aí é uma coisa que é estrutural, né, mas falando mas de que afeta, porque é um afeta muito, é um investimento, investimento alto, tal. retrabalho. É, mas eu acho que falando de negócio aí, eh talvez, tipo, não pra mim não é um erro, né, mas assim, não ter a maturidade de ter visto o mercado, principalmente no primeiro mercado, a transformação que o mercado estava tendo antes de entrar, né. Eu acho que esse é um grande foi um grande erro. Tipo assim, o mercado estava caminhando, por aí a gente entrou nesse negócio de venda online e tudo mais, o mercado estava caminhando pra uma bolha que a gen que eu não conseguia enxergar. Talvez por imaturidade, talvez por falta de estudo na época, talvez por falta de informação. Mas o mercado estava caminhando para uma coisa que eu tentei acompanhar e por isso eu quebrei. Então, eh, tem visualizar que nem sempre que está acontecendo no mercado você precisa seguir. Eu acho que, tipo, você tem que seguir nas suas convicções e isso me ensinou muito. Às vezes ir na É. contramão pode E dar na bom contramão também, né. pode dar bom também. O melhor investimento que você já fez, aí eu acho que já É, eu fica acho que isso fácil, aí né. no caso foi a academia mesmo, tipo, não tem até porque eu tenho academia, eu tinha a Baiard, hoje eu não faço mais parte da Baiard, e eu tenho a Jog, né, que é uma loja de esportes eletrônicos. Que também Ah, foi totalmente na contramão, a gente abriu tem 1 ano e meio, 2 anos quase, e é totalmente na contramão, ninguém mais joga online, se você parar pra pensar que eu vou investir num negócio de jogo online, e tá aí, o negócio tem 2 anos prosperando, que legal, legal. entendeu. Jogue. Jogue, isso, Jogue Esportes. Qual hábito mudou sua vida? O hábito mudou minha vida. Pergunta aí. Eu hoje hoje eu gosto muito de treinar. Eu acho que a academia mudou minha vida, porque antes de eu ter academia, eu treinava, né? Eu malhava bastante. Então foram ali 4 anos antes de eu ter academia para eu querer ter academia. Então eu acho que isso aí, se eu não tivesse começado com esse hábito lá atrás de, tipo, mudar, eu tenho. Eu falo que o exercício físico, para mim, ele serve como um escape muito grande. Ele é a minha zona tipo, de desestresse, não só de trabalho, porque eu tenho, por exemplo, eu sou diagnosticado com TDAH, então, assim, eu não tomo remédio. Então, tipo, se não fosse exercício, eu estava tomando remédio, como quase todo mundo. Então, assim, Você já fazia antes da fazia tratamento, tudo tal, lá. mas o exercício físico antes da Bodytech já Hum, tinha esse já, hábito? já, Já. eu abri a Bodytech muito porque eu comecei, eu treinava, né, eu frequentava academia, né. E aí é engraçado, porque a minha válvula de escape tanto eu treino tanto na academia, lá na Bodytech, como eu treino num outro espaço que eu tenho reservado, em um terreno do meu pai, que a gente tem separado lá, que vai eu e mais 2 3 amigos, a gente treina lá. Que eu montei uma Ah, mini academia pra mim que lá. legal. Então, é meu escape lá. É isso que eu ia perguntar, Uhum. já está respondido então a É, próxima pergunta, você ainda é, consegue treinar todos os dias? consigo, Consegue todos os treinar. dias. E qual livro, mais influenciou sua forma de empreender? Então, tem 2. Eu acho que, O Poder do Hábito é um livro que me ensinou muito. Muito, muito, muito. Eu acho, tipo, a de você criar o hábito, tá ali sempre martelando, não desistindo, tipo, não sempre, ó, uma hora isso aqui vai entrar no seu dia a dia normal, né? Que, tipo, o Poder do Hábito fala muito sobre isso. Tipo, sobre você continuar martelando ali, mesmo que você esteja cansado, que uma hora aquilo lá vai deixar de ser cansaço, vai deixar de ser uma coisa que você tem que buscar e vai virar uma coisa automática, que vai virar uma coisa no seu hábito, vai entrar no seu dia a dia. Então,
O Poder do Hábito é um livro que me influencia muito. Eu li um livro esses últimos tempos que eu tenho indicado muito, que é a Sociedade do Cansaço, que eu gosto muito. É o meu último livro minha última leitura foi essa. E engraçado que eu tô sem livro, eu tô com, na verdade, tô cheio de livro para ler, mas não tô conseguindo ler, né? Então, eu acho que esses 2 livros são muito bons. A Sociedade do Cansaço mostra, tipo, como que a sociedade hoje está ficando preguiçosa e tudo mais, e a gente culpa sempre o cansaço, né? Tem isso. E aí, existem alguns livros que a gente lê, que você sempre busca algumas coisas, né? Eu gosto muito de 1984, de George Orwell. Acho que é um livro que mostra muito do que a sociedade está vivendo hoje. E um livro que me influenciou, assim, bastante, cara, é até clichê, mas é Revolta de Atlas. Hum. Então, assim, é um livro que, primeiramente, mostra uma sociedade que a gente está caminhando para isso. Eu brinco que cada vez mais a gente caminha para uma sociedade que ele pinta nisso, né? E eu acho que o que mostra esse livro, que mostra que a gente pode evoluir, é uma ficção, mas é uma ficção muito bem contada. 1900 e alguma coisa, 1920, eu acho o livro tem 1930. É um livro que você lê tomando porrada o tempo todo. Então, assim, acho que os 2 livros que mais me influenciaram aí foi Revolta de Atlas e o Poder do Hábito, né? Poder do Hábito. O Sociedade do Cansaço é um livro novo que vale muito a pena ler. Vale a pena ler. Então E, fica. e uma dica, quando você for ler a Sociedade do Cansaço, o livro é curto. Não leia ele de uma vez. Leia capítulo por capítulo, leia estrofe por estrofe, porque leia, absorva, tente discutir com você um pouco sobre o que foi passado lá, para você ler o próximo capítulo, porque é um livro que não é fácil de ler. Ele não é uma leitura assim, tipo, ele é um livro que você tem que digerir. E tem que estar o tempo todo digerindo. Então, isso é muito interessante. Tem que ter o tempo, assim É, como o tempo da musculação, pra isso, você é. descansar no Tem que dia colocar a sua seguinte. cabeça para pensar, ver o que Leva que ele no tá falando. cardio, né? Isso. No dia do cardio, Não, leva. não, não, você leva, lê ali um capítulo, fecha, fala assim, beleza. Relê o capítulo, tal, porque é 75 páginas, 85 páginas, é É, pouquinho, vai rapidinho. né? Boa dica. Uhum. Inclusive que inspira todo Hum. mundo do universo, né, do fitness, os É, alunos, os é. professores, todo mundo pode Uhum. se inspirar nesses livros. Última pergunta desse Hum. ping-pong Hum. é: qual é a história sua nunca antes contada? Nós temos aqui Aham, um sim. momento em que a gente Eu tenho, pergunta eu tenho duas. 2 Eu histórias. tenho duas. Na verdade, duas, eu era um cara muito arteiro. Sempre fui muito arteiro. E até a gente estava falando esses dias atrás sobre isso, né? Uma eu lembro, outra eu não lembro. Então, vou contar a primeira que eu não lembro, que aconteceu comigo, e depois eu conto a que eu lembro, tá? Tá. Porque eu acho que é mais legal. As duas são de acidentes, né? A primeira, eu tinha 2 anos de idade, ah, a gente morava aqui na frente do shopping, onde hoje é a gerencial ali. Tinha uma piscina, tava todo mundo brincando na piscina, saíram da piscina para almoçar, deixaram a grade aberta, não me viram, eu pulei dentro da piscina. Meu pai me pegou boiando. Eu cheguei no hospital, o médico falou que eu tava morto. Minha mãe falou: não, eu vi ele respirar, aí leva ele pro pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, tiraram água do meu pulmão pra caramba. Fiquei lá uns dias em coma e tal, e voltei isso com 2 anos. Isso em que ano? 88, então assim, eu nasci em Então nós temos 86, a né? mesma idade, É, 86. 86, 88, eu acho que foi isso aí. Imagina Então essa eu não lembro, porque eu não tinha nem negócio, então imagina o risco, é, imagina na é, época, o hospital não tinha sabia nem o que sim, sim, fazer. justamente. E assim, eu lembro de depois contarem histórias, né? Porque você vai escutando história de todo mundo, né? Que conviveu com meus pais, que convive com meus pais, meus tios e tudo mais. Praticamente renasceu. No outro dia, tipo, minha avó tinha mandado fechar, tampar a piscina, jogou negócio, tipo, foi revolução lá em casa, porque Meu Deus. sobrevivi por negócio. E a segunda que eu lembro que também é um acidente, eu tava na fazenda, aqueles tratorzinhos de cortar grama virou em cima de mim. Aí eu quebrei 2 braços, quebrei os 2 braços, quebrei uma perna, tive queimadura no ombro, ponto na cabeça, com 4 anos de idade, tipo, bem arteiro, né. E aí uma coisa que acontece, assim, que eu não sei te explicar como é que acontece, que essa eu lembro de flashes, né, então é muito interessante isso, tipo,
desde os 4 anos de idade eu tenho flashes desse acidente na minha cabeça. 4, 5 coisas que aconteceram ali e frases que foram faladas que, sei lá, só eu sei, só eu e minha mãe sabemos, ou a frase que eu peguei no ar e que ficou até hoje, desde os 4 anos na minha cabeça. Então eu tenho flashes do pessoal ajudando a levantar o trator e eu tendo uma imagem do que estava acontecendo. Eu tenho flash de me pegarem, me levarem para o flutuante, que eu estava na fazenda, na época de cheia, no meio do Pantanal. Lá, meu pai tinha acabado de sair de avião para ir para outra fazenda nossa. Na época, a viagem Barão, para baixo de Barão, até Cuiabá, ia ser umas 6 horas de carro, com estrada de terra. Então, eles iam ter que me levar até Santo Antônio de barco. E aí, de barco de Santo Antônio, eu ia ter que pegar, porque estava tudo alagado a estrada, você não passava. Então, assim, aquele caos total. E, e aí, tipo, já agilizando lá, de repente pousou um avião na fazenda, aleatório. Aí eu lembro de a gente indo pra. Aí apaga, e eu entrando no avião, minha mãe, o cara perguntando pra minha mãe: olha, a gente queria pescar, tudo tal, não sei o quê. A gente viu que a fazenda tinha pista de pouso e tal, a gente resolveu passar aqui pra ver se era uma pousada ou não. A mãe falou: olha, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, só me leva pra Cuiabá agora que meu filho tá todo estrapicado. E aí, tipo, pô, apago, acordo a cama do hospital. Aí eu não lembro mais nada. Foram as memórias, assim, são as cenas que eu lembro. Então, tem isso aí. E tempo de recuperação disso tudo, Tipo, quando você é criança, você recupera muito rápido, né? é mais Tipo, eu rápido, não, né? do acidente, e o acidente ainda meu, ainda teve um agravante que o cara engessou minha perna errada e era pra ficar 45 dias com gesso, eu fiquei 90 dias com gesso. Meu Deus, podia até complicar, né, Podia até complicar, engessou errado, ainda fiquei 90 dias com gesso. perder a perna, sei lá. Justamente. Acho que tá boa essa história aí que nunca contaram, né? Eu acho que sim. Eu acho que mais do que satisfeitos. E olha a ironia do destino, né. Aham. Você hoje cuida de bem-estar, Bem-estar, né, sim. de vida das Não, pessoas, de saúde. a ironia mais bizarra do destino aí é, eu com 2 anos sofri acidente de água, eu poderia ter traumatizado com água, hoje eu sou fissurado por piscina, eu nado desde os 4 anos, já nadei até nadei até os 16 anos, de equipes, fui de equipe mato-grossense e tal, não sei o que, de natação, e não criei trauma com água, que eu poderia muito bem ter tomado um trauma. Pois é, nossa, Isso é mais ironia do destino, né? é curioso. É. Se você também acha isso curioso, comenta aí, deixa um Uhum. recado aí embaixo, porque eu acho que vai ter mais histórias como É, essa com o é, Daniel, viu. sim. Caramba. Hum, A gente sempre fala, sempre tem uma história inédita é, aqui no Histórias Minhas Nunca uhum. Contadas, e essa foi É, foi na verdade, história em dose dupla, dose né. dupla. Muito bom, muito bom. Daniel, e o que você aprendeu sobre liderança contratando, equipes, né? Uhum. Você tem desde professores, atendentes, Assim, enfim, auxiliares. o que eu falo muito de liderança é, eu tenho um perfil de liderança que cada um tem seu perfil de liderança, né? O meu perfil é um pouco mais humano, eu tento conversar muito mais com as pessoas antes de tomar qualquer tipo de decisão, porque, cara, eu entendo que tem líderes que precisam ser mais impositivos, eu entendo que tem líderes que gostam de ser mais, deixar mais a equipe tomar a frente, cada um tem um tipo de liderança. Eu aprendi o meio termo. Eu aprendi, tipo assim, que eu sempre fui humano, então eu vou continuar com isso. O meu tipo de liderança, ele é mais humano, ele é mais de conversa. Eu tento não tomar uma decisão. Porém, eu tenho uma implementação de cultura dentro da minha empresa que faz com que o trabalho da liderança seja menor. Porque quando a gente faz um bom trabalho logo no começo de implementar uma cultura para essa pessoa, você vai a liderança são em pequenos aspectos. Eles não demandam que você tenha um aspecto muito grande. Então, a gente tem um trabalho de onboarding muito grande para implementar para essa cultura, que essa cultura seja entranhada desde o começo para todo mundo que está ali dentro com a gente, né? E hoje a minha liderança ela é mais humana e mais pontual. Então eu entro, logicamente, com a equipe que está que está diretamente ligada com você, eu estou o tempo todo em contato. Porém, a quando eu preciso ir para hoje são 115 funcionários. Quando eu preciso 115. 115 funcionários. Quando eu preciso ir para uma reunião que eu tenho que falar com 115 funcionários, aí logicamente a gente tem que, ir para sempre respeitando, logicamente, né, mas a gente tem que impor certas coisas que a gente precisa
cobrar algum tipo de resultado, né. Eu acho que, a gente também não pode ser tão bonzinho de, tipo: "Ah, beleza, faz aí o que você quer e tá valendo". Não, você toda empresa tem resultado, porque senão não chamaria empresa, senão, aí seria ONG. ONG, né. Eu ia falar outra coisa, ainda bem que você me corrigiu, falou no momento certo. É, mas eu acho que é isso, então, tipo assim, eu acho que a gente saber pontuar e eu acho que saber passar a cultura é o principal ponto, para que você tenha uma liderança mais pontual, seja mais respeitado também na hora de você abrir a boca e você conseguir passar para os seus colaboradores o que a empresa enxerga de você, como que a empresa quer você. Esse é o grande ponto. Perfeito. Eh, nós estamos caminhando para o final agora. Uhum. Infelizmente, a gente se fosse continuar, a gente com certeza teria que ter um Sim, outro tem episódio para a gente bastante papo. continuar, bastante papo. Aham. Mas eu queria saber, assim, se você quisesse deixar um recado aí para o seu time ou para o Uhum, pessoal, que ainda não se decidiu uhum. transformar, mudar os Aham. hábitos, né. Sim. Eh, olhando para aquela câmera Ah lá, ali, que é a lá, sua lá. câmera, Aham. faz um convite para o pessoal. Não, então, eu vou fazer um convite, tipo, nem em relação à academia, eu acho que é um convite em relação a você a qualquer pessoa. Hoje em dia, como a gente estava falando, a gente discutiu muito sobre isso, que é o que a atividade física pode mudar na sua vida. Então eu acho que o principal ponto é se permita. Se você nunca se permitiu, se permita, porque, você vai ver mudanças significativas no seu dia a dia que você nunca viu. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto, eu acho que esse é o principal recado, se permita fazer algum tipo de exercício físico hoje. Porque você vai ver que o que isso vai te proporcionar num futuro, eh, assim, em curto espaço, porque você não precisa esperar. E assim, medicamento é bom, tudo, mas não resolve tudo. Eu acho que esse é o grande ponto. Uhum, E a disposição, é uhum, aquilo que você estava falando tudo é muda tudo, cansaço, tudo muda é tudo, Uhum, você realmente estar é, disposto e é, encarar um uhum. novo estilo de vida mesmo, Sim, né. justamente. É isso, acho que foi Pô, muito obrigado. produtivo, eu que agradeço, Obrigado pelo sou convite, espero que a turma tenha gostado, espero que você tenha com gostado. certeza, com certeza, Acho que foi bem legal. a gente estava buscando há Uhum, um tempo, uhum. compartilhar essas experiências, Sim. porque querendo ou não, não só como cliente, né, Uhum. mas como empreendedor também, a gente sempre busca inspirações, né. Sim. E aí eu sabendo do seu case, a gente conhecendo o seu case, Aham. a gente ouve também pelos corredores da Uhum. academia as Aham. histórias, vê, os eventos Uhum. acontecerem, né, em tempo real, Tempo real, né. mas saber a fundo mais histórias, Hum. né, mais detalhes, é Hum. bem importante para quem está começando, porque nós temos aqui na Sim. rede startups, Hum. empresas novas, também tem Uhum. veteranos também, mas Sim, um ensina o outro no dia a dia. com E certeza. aí com essas dicas Uhum. valiosas aqui que você trouxe para gente, com certeza vai ajudar alguém ali, que se a gente está Sim, ajudando espero. um empreendedor ouvindo esse podcast a se inspirar, encorajar, ir lá e Uhum. realmente fazer, né, Sim. fazer com o que tem hoje, Uhum. com certeza já fizemos nosso papel. É isso aí. Então, Obrigado. obrigado, Obrigado, que é Daniel, isso, eu que sempre agradeço. bem-vindo aqui no pátio, Que bom, e a fico gente feliz. vai se encontrar por Por lá, aí. né, por aí, com certeza. Então tá bom, gente. É isso, Obrigado. pessoal. Então, sigam a gente aí no @patio.cash, o Pátio Studios e também no nosso coworking aqui, no Pátio. Valeu, até o próximo episódio.